Olá, meu nome é Ellen Zatti, sou professora do Departamento de Pediatria da Universidade Federal de Santa Catarina e esse vídeo é a segunda parte da aula sobre crescimento fetal e caracterização do recém-nascido. Então é indicado que vocês assistam o vídeo sobre crescimento fetal antes de assistir esse vídeo. E eu agradeço a doutora Denise Neves Pereira que cedeu alguns dos slides que serão utilizados nessa apresentação. Os recém-nascidos podem ser classificados de acordo com o peso de nascimento, a maturidade ou idade gestacional e o crescimento intrauterino, ou a adequação entre o peso e idade gestacional. Em relação à idade gestacional, nós dizemos que o recém-nascido é a termo quando ele tem de 37 semanas a 41 semanas e 6 dias, ou pós-termo, quando tem 42 semanas ou mais de idade gestacional, e prematuro, abaixo de 37 semanas. Sendo que essa é a definição da Organização Mundial da Saúde, que é adotada pelo Ministério da Saúde no Brasil. De acordo com a Academia Americana de Pediatria, são considerados prematuros os bebês abaixo de 38 semanas de idade gestacional. E essas diferenças se devem ao fato de que entre 37 e 38 semanas de idade gestacional ao nascimento, nós ainda temos uma maior incidência de complicações nesses bebês. Quando nós classificamos em relação ao peso de nascimento, nós dizemos que é macrossômico, o bebê com 4 quilos ou mais de peso ao nascer, peso adequado de 2.500 a 3.999 gramas e baixo peso abaixo de 2,5 kg. Sendo que nesse grupo ainda pode se diferenciar os bebês de muito baixo peso e de extremo baixo peso, porque eles apresentam um risco muito maior de complicações pós-natais. Quando nós classificamos, então, em relação à adequação entre o peso e a idade gestacional, nós vamos chamar de GIG, ou grande para a idade gestacional, aqueles bebês acima do percentil 90 na curva de peso para a idade gestacional. Pequenos, ou PIG, aqueles com peso abaixo do percentil 10 e adequados para a idade gestacional, ou AIG, aqueles com peso entre o percentil 10 e o percentil 90. Em relação aos pequenos para a idade gestacional, nós ainda podemos ter outros pontos de corte, percentil 3, percentil 5, para caracterizar grupos com maior incidência de complicações. Nós podemos utilizar diversas curvas para fazer essa classificação, que foram construídas analisando-se populações de recém-nascidos diferentes, mas sempre abaixo do percentil 10, então PIG, entre 10 e 90 EIG e acima GIG. Pode ser utilizada, inclusive, a curva mais recente, elaborada pela pesquisa do Intergrowth, que vocês viram na aula passada, e só considerando, então, as mesmas faixas, né, para classificar os recém-nascidos. Da mesma forma, nós podemos utilizar as tabelas que dão origem a essas curvas, e tendo como ponto de corte para cada dia da gestação um peso de nascimento específico. Os recém-nascidos grandes para a idade gestacional, em geral, podem ser filhos de pais grandes, então eles são grandes do ponto de vista constitucional. Também ocorre nos filhos de mãe diabética, que recebem um grande aporte de glicose, principalmente se a diabetes não for bem controlada durante a gravidez, alguns pós-termo que não apresentam insuficiência placentária no final da gravidez e em outras situações como síndromes genéticas, como a síndrome de Beckwith-Weidman. Por que é importante essa classificação? Existem repercussões do fato do bebê ser muito grande, como aumento da incidência de trauma obstétrico, como luxação de ombro, fratura de clavícula, paralisia braquial e injúria do sistema nervoso central, por anóxia no momento do parto. Também aumenta a ocorrência de hipoglicemia, porque o bebê recebe um grande aporte de glicose durante a gravidez e existe uma interrupção abrupta desse aporte com o nascimento. Hipocalcemia e policitemia também são comuns,
e pode acontecer miocardiopatia hipertrófica, uma hipertrofia da musculatura do miocárdio que causa uma insuficiência cardíaca, normalmente transitória, mas que pode levar à necessidade de internação UTI neonatal e até mesmo ventilação mecânica. Os recém-nascidos pequenos para a idade gestacional apresentam um grande número de complicações, sendo que a mortalidade é 6 a 10 vezes maior em relação aos recém-nascidos adequados para a idade gestacional, e quanto mais restrito o recém-nascido, pior o prognóstico. Da mesma forma, a associação com prematuridade piora o prognóstico do retardo de crescimento intrauterino. Nos países em desenvolvimento, as causas mais comuns são baixo peso pré-gestacional e pobre ganho de peso na gestação. Já nos países desenvolvidos, tabagismo, pobre ganho de peso na gestação, doença hipertensiva e as gestações múltiplas. Nós podemos, dentro desses recém-nascidos pequenos para a idade gestacional, fazer uma outra classificação, que são os recém-nascidos simétricos e assimétricos. Existem situações que a gente chama de mistas, em que ocorrem os dois componentes. Nos simétricos, o comprometimento da nutrição fetal ocorre desde o início da gestação, da fase de hiperplasia. O número de células é menor e todos os parâmetros de crescimento são comprometidos. O bebê é curto e magro. Ele pode recuperar o crescimento ou não no período pós-natal, tem mais chance de ter um desempenho neuromotor prejudicado, então, por lesão na formação do sistema nervoso central, mas não costuma ter hipóxia, falta de oxigenação no período periparto. Corresponde a mais ou menos 20% dos casos, e as causas mais comuns são infecções, cromossomopatias, malformações e também constitucional. Então, afetam o bebê desde o início da gravidez, principalmente no início. Os pequenos para idade gestacional assimétrico, em geral, são decorrentes de uma alteração de nutrição no terceiro trimestre de gestação, na fase de hipertrofia. Então, o número de células é preservado, assim como o perímetro cefálico e o comprimento, mas eles têm baixo peso. Então, é um bebê comprido, mas muito emagrecido. Geralmente, eles recuperam o peso no primeiro ano de vida. Não costuma comprometer o desenvolvimento neuropsicomotor, mas eles são mais suscetíveis à hipóxia, e aí sim podem ter um retardo de desenvolvimento, a hipóxia periparto. E também são mais suscetíveis à hipoglicemia no período neonatal. São 75% dos casos e relacionados à insuficiência placentária, como na hipertensão, tabagismo, né? Sendo que o tabagismo é uma das situações que pode causar um retardo de crescimento misto, com componentes dessas duas situações. O fato de ser pequeno para a idade gestacional aumenta a taxa de mortalidade em 5 a 10 vezes, aumentando o número de natimortos, hipoglicemia, alterações na termorregulação, asfixia neonatal, prejuízo no neurodesenvolvimento e convulsões, paralisia cerebral e infecções por afetar a imunidade. E esses efeitos são agravados nas situações em que a prematuridade é concomitante. A longo prazo, como nós vimos no vídeo anterior, também existem complicações da restrição de crescimento intrauterino ou da má nutrição durante a gravidez, que podem ser cardiovasculares, como a rigidez arterial levando à hipertensão precoce, maior risco de isquemia cardíaca na vida adulta, maior risco de síndrome metabólica, com obesidade, resistência à insulina, diabetes tipo 2 no adulto e osteoporose, alteração de função renal, redução de função pulmonar e maior risco de asma, e alterações do sistema nervoso central, como alteração de desenvolvimento neuropsicomotor, cognição, alteração das habilidades neuropsicológicas finas, no crescimento e no quociente de inteligência. Então, por que isso tudo ocorre? Em função da pobre nutrição intrauterina,
pode ocorrer alteração permanente no metabolismo da glicose e da insulina, com reduzida capacidade de secreção de insulina e resistência à insulina, então aumentando o risco de síndrome metabólica. A superalimentação após o nascimento, com um rápido ganho de peso pós-natal, também parece estar envolvida. E finalmente, a teoria da programação fetal, que é a teoria que nós já discutimos também, que é da origem fetal das doenças do adulto. Então, segundo a teoria de Barker, por exemplo, o feto se adapta a um ambiente intrauterino hostil, otimizando o uso dos nutrientes através de redistribuição do fluxo sanguíneo para órgãos vitais e através de mudanças na produção de hormônios que vão controlar o crescimento fetal. E nós vimos também na outra aula que podem ocorrer mudanças epigenéticas, então mudanças na expressão dos genes, que vão levar a consequências para o restante da vida desse indivíduo. Então, finalizando, agora essa parte sobre o crescimento intrauterino e as suas consequências. Nós vamos agora discutir algumas outras características dos recém-nascidos que são úteis para a avaliação desses bebês e também para a orientação das mães nas consultas, porque elas geram dúvidas com muita frequência. Nas eliminações, por exemplo, vários padrões podem ser considerados normais no recém-nascido, desde evacuações cada vez que o bebê mama, ou 5 ou 8 vezes por dia, até o bebê passar vários dias sem evacuar. A consistência das fezes do recém-nascido ela é amolecida, e desde que essa consistência se mantenha, todos esses padrões todos de evacuação são considerados normais. Em relação ao padrão do sono, a maioria dos bebês dorme 15 a 16 horas por dia, despertando quando tem fome. Alguns padrões de sono podem preocupar os pais. Por exemplo, o bebê que dorme mais durante o dia e dorme pouco à noite. Isso é mais comum quando o feto também se movimentava mais durante a noite e costuma ser uma situação transitória de adaptação. É aconselhável que durante o dia se exponha mais esse bebê à luz, ele esteja mais junto dos seus familiares e à noite num ambiente mais quieto. Além disso, existem bebês que têm mais dificuldade para dormir, muito agitados, que choram muito, e algumas situações associadas a isso são estresse familiar, um excesso de estímulos, mas também é preciso descartar as causas orgânicas. O fato de se estabelecer uma rotina auxilia o recém-nascido a permanecer mais tranquilo também nesse ambiente novo, na adaptação para a vida extra. Outra característica do recém-nascido é a postura em semiflexão, então normalmente ele adquire uma postura com braços e pernas semifletidos, e nós podemos observar a presença de reflexos primitivos, arcaicos ou próprios do recém-nascido, que são respostas automáticas estereotipadas a determinados estímulos externos. Sua presença por ocasião do nascimento é um sinal de integridade do sistema nervoso central, assim como o seu desaparecimento ao longo dos primeiros meses, quando vão surgir os reflexos posturais. O reflexo de Moro é desencadeado por uma queda súbita da cabeça, amparada pela mão do examinador. Então, nós elevamos o bebê e depois deixamos cair rapidamente a cabeça, ou mesmo quando o bebê ouve um barulho mais alto ou tem algum estímulo mais forte. Observa-se a extensão e posterior abdução dos membros superiores, muitas vezes seguidas pelo choro. A sucção reflexa é um movimento de sucção desencadeado pela estimulação dos lábios ou da porção aqui próxima à boca do recém-nascido. Esse é um reflexo cuja ausência, em geral, indica uma disfunção neurológica grave. É claro que todos os reflexos têm que ser pesquisados no momento que o bebê não está irritado, chorando, enfim, está mais colaborativo com o exame. O reflexo tônico cervical assimétrico, ou do esgrimista, ou de Magnus Klein, ele ocorre quando nós fazemos a rotação da cabeça para um lado, enquanto a outra mão estabiliza o corpo do bebê. E nós observamos
a extensão do membro do mesmo lado para onde foi virada a cabeça e a flexão do membro superior contralateral. Então, como nessa foto aqui. Preensão palmar e preensão plantar, então com uma pressão na região da palma da mão ou abaixo dos dedos dos pés, o recém-nascido faz a preensão, né? E apoio plantar, quando nós seguramos o recém-nascido aqui na posição em pé, sobre uma superfície, nós observamos a extensão das pernas e podemos observar também a marcha reflexa, inclinando ligeiramente o corpo do recém-nascido para frente. Ele cruza as pernas uma na frente da outra, simulando uma marcha, que no exame físico é uma das coisas que os pais ficam muito impressionados assim quando nós fazemos, mas é um movimento reflexo que depois o bebê vai perder. Então, a marcha reflexa e a sucção desaparecem por volta dos 2 meses, enquanto os outros reflexos devem desaparecer até o 6º mês, exceto os dos pés. A preensão plantar desaparece aos 9 meses e o reflexo cutâneo plantar ele é em extensão no primeiro semestre de vida, no segundo semestre pode ser flexão, indiferente ou extensão, e a partir da aquisição da marcha independente deve ser sempre em flexão. Então, fazendo um estímulo na sola do pé, nós temos essa resposta que é o reflexo cutâneo. Outras competências do recém-nascido que são presentes na maioria dos bebês e que nós podemos ressaltar para os pais, para que eles, sabendo disso, estimulem melhor o seu bebê. Então, antigamente se acreditava que os bebês tinham muito pouca capacidade visual, auditiva, e era comum deixar os bebês a maior parte do tempo em um quarto escuro sem nenhum estímulo. Os estudos foram demonstrando que os bebês têm muitas capacidades já desde dentro do útero e no momento do nascimento. Um deles é ao encontro da mama da mãe, que pode ocorrer ainda na sala de parto, quando nós colocamos o bebê sobre o tórax da mãe, então ele procura a mama da mãe para mamar. Após 4 horas de vida, ele já pode reconhecer a face da mãe, e quando nós mostramos figuras diferentes para o bebê, ele prefere figuras que lembram a face humana, então ele vai virar com maior frequência para esse tipo de figura. Lembrando que a visão deles ela é bem desenvolvida já, mas existe uma dificuldade de foco por imaturidade da musculatura ocular. Então, a visão é melhor numa distância de 20 a 25 centímetros, mais ou menos a distância que o bebê fica do rosto da mãe quando ele está mamando. Ele já é capaz de ter contato olho a olho e seguir objetos com os olhos. Ele também distingue tipos de som, preferindo os sons mais agudos e é um dos motivos que nós mesmos costumamos instintivamente a falar com uma voz mais aguda quando falamos com o bebê. Ele reconhece sabores, com preferência pelos sabores doces, e como nós vimos, a alimentação da mãe influencia já no paladar do bebê, através do sabor do líquido amniótico, e ele é capaz de distinguir cheiros. Com 1 ou 2 dias de vida, ele já distingue o cheiro da mãe. Ele, se colocado uma almofada com outra substância ou com leite materno, ele vira com mais frequência para a almofada com leite materno, mas também consegue distinguir o leite de uma outra mãe e o leite da sua mãe, virando com mais frequência para esse último. Então, existe uma série de habilidades que esses bebês já têm ou rapidamente desenvolvem após o nascimento, e sabendo disso, os pais conseguem estimulá-los de maneira mais adequada, sabendo que o melhor momento para interagir com o bebê é quando ele se encontra no estado de alerta tranquilo, quieto, mas alerta, com os olhos bem abertos, como se estivesse prestando atenção. Então, não é no momento que o bebê está chorando, por exemplo, que nós conseguimos trabalhar com esse tipo de coisa, mas conhecendo essas informações, os pais têm mais condições de estimular o seu recém-nascido. E
E isso é extremamente importante. Então, assim como a alimentação intraútero, a alimentação, o estímulo e a prevenção de infecção no período pós-natal são extremamente importantes no desenvolvimento dessa criança. Aqui nós temos imagens de ressonância magnética do cérebro em diferentes idades gestacionais, mostrando então a importância do desenvolvimento no final da gravidez. E aqui a formação de sinapses de ligação entre os neurônios que ocorre nos primeiros 2 anos de vida e é extremamente importante. Então, é nesse período que o estímulo e a alimentação adequada vão continuar permitindo que aconteça um desenvolvimento neurológico adequado para essas crianças. Dessa forma, nós voltamos para a importância dos primeiros 1000 dias de vida, que pode ser expandida aqui para os 90 dias antes do início da gestação, e depois o período da gestação e os primeiros 2 anos de vida, que vão ser fundamentais para o desenvolvimento dessa criança. E no artigo que eu faço a referência para vocês sobre o papel do pediatra e do profissional da saúde nos primeiros 1000 dias de vida, nós vamos ver então que nutrição, prevenção de infecção, estimulação adequada das crianças, entre outras coisas, vão favorecer nutrição e desenvolvimento fetal e infantil ótimos que vão ter benefícios para a vida toda, como diminuição de morbidade e mortalidade na infância, aumento do desenvolvimento cognitivo, motor e socioemocional, aumento da performance escolar e capacidade de aprendizagem, maior estatura em adultos, diminuição de obesidade, doenças não contagiosas e aumento da capacidade de trabalho e produtividade. Então, é extremamente importante para uma sociedade que nós trabalhemos nesse período de vida para melhorar a saúde dos seus cidadãos. E aqui, finalmente, eu deixo para vocês alguns textos que podem complementar o que foi discutido na aula de hoje, que estão disponíveis também no Moodle. Muito obrigada.